Mas quando a gente vai falar das ferramentas, se a gente não tiver um processo aplicado para isso, como um processo para modelagem sobre nuvem de pontos, a gente está perdendo um pouco da otimização que a gente pode trazer para esse processo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais ágil, se a gente pensar como a gente vai modelar. Então, falando da modelagem sobre a nuvem de pontos, o que a gente precisa pensar para fazer essa modelagem? Eu tenho um checklist. Se eu vou, assim como eu faço da análise, eu faço um checklist ali sobre as perguntas que a gente tem que responder para ter uma boa gestão da nuvem, eu também tenho que pensar na questão da modelagem, quais são as perguntas que eu tenho que responder para ter um bom processo de modelagem. Então, primeira coisa, a gente vai falar de modelagem. Qual o objetivo do modelo? É um objetivo para criar um as-built somente do as-is para capturar o que tem hoje, eu vou usar essa nuvem no futuro. Vou modelar com um nível de informação necessário diferente. Então, eu vou sempre atrelar o objetivo ao nível de informação necessário. Então, se eu tenho o objetivo de utilizar essa nuvem para fazer um projeto, utilizar essa modelagem sobre a nuvem para fazer um projeto executivo posterior, eu tenho um nível de informação que tem que fazer para isso, mas a partir desse momento que eu tenho o uso e o nível de informação, qual que é o nível de detalhe que eu vou chegar nessa nuvem, eu vou ter que pensar, como que eu vou dividir esse modelo? Qual que vai ser o ponto de partida? Estou fazendo um ambiente corporativo, uma laje corporativa, por exemplo. Essa laje corporativa, ela está no osso, é a primeira vez que alguém vai entrar lá naquela laje corporativa. Qual que é o nível que eu vou utilizar de partida? Né? Geralmente a gente pega do nível da área social, ali da base do elevador. Né? Então, esse é o ponto de partida que eu vou utilizar. Quais são as coordenadas dessa nuvem? A nuvem foi limpa e segmentada ou simplesmente alguém foi e fez o levantamento? Se alguém passou circulando ali, ela vai aparecer também para você no sketch. Né? Então, qual disciplina e elemento eu vou modelar? Se a gente não para pensar nisso, a gente pega uma nuvem de pontos e começa a fazer uma modelagem a partir dessa nuvem e vai modelar tudo. Mas, se eu tenho uma nuvem de pontos e eu estou fazendo uma reforma, e eu já sei que eu vou descartar todos os móveis que tem dentro daquela nuvem de pontos, eu preciso, de fato, modelar aquilo ou eu posso simplesmente modelar a parte civil? Então, são perguntas. O entregável esperado, eu vou ter que entregar um plano para uma prancha com o as-is, como uma documentação oficial, essa entregue para quem é o contratante, vou ter que criar ali planta a planta, tudo certinho, com as cotas, isso aqui é o que tinha, preciso disso, né? Existe algum padrão ou necessidade específica? Se a arquitetura já avisou o time de levantamento que uma parte do projeto vai ser demolida, eu posso simplesmente ignorar aquela parte ou fazer só a parte civil, as partes mais importantes. Então, é esse checklist de modelagem que a gente tem que ter em mente. A gente tem que percorrer por essas perguntas e, de acordo com a necessidade de cada empresa, de acordo com a necessidade de cada fabricante, né, de cada elemento ali que a gente vai precisar fazer a modelagem, a gente pode adicionar mais perguntas, a gente pode ignorar outras perguntas, tal, mas principalmente as duas primeiras é quase impossível da gente ignorar. Qual o objetivo do modelo e qual o nível de informação necessário para fazer aquela modelagem. Então, esses são os pontos importantes aqui. Respondeu isso, pensou bem no processo, o que a gente vai ter? Basicamente, a modelagem sobre a nuvem de pontos. Basicamente, você vai importar a nuvem de pontos ali e vai começar a utilizar as próprias ferramentas do SketchUp de modelagem para fazer esse projeto. Então, você tem a nuvem de pontos, vai começar a modelar, vai começar a fazer os detalhes. Por exemplo, essa aqui é uma estação. Essa estação é um projeto tombado, no qual a fachada não pode ser alterada. Então, para que eu vou chegar no nível de modelar cada partezinha com todas as informações, etc., sendo que eu já sei que aquilo, né, é imutável, não posso alterar a fachada. Então, você pode simplesmente fazer uma modelagem muito rápida em cima daquela nuvem de pontos, sem se preocupar tanto com incluir mais informações em cima daquilo. Mas em outros processos, eu vou precisar incluir mais informações. Então, se eu tenho um processo no qual eu estou fazendo 3 lajes corporativas aqui, e a fachada é algo primordial para eu pensar a minha marcenaria do meu escritório, então eu vou ter que, rapidamente aqui, faço a caixa, né, geralmente o que a gente recomenda? Você cria a volumetria daquelas áreas que você vai trabalhar, e modela depois da volumetria, você modela as aberturas, né, porta, janela, os vidros de fachada, esse tipo de coisa. Depois disso, você vai modelando a parte civil, as paredes, drywall, divisórias, essas partes, né, até chegar depois a fazer a modelagem dos pontos de elétrica, os pontos hidráulicos, e depois disso a marcenaria, etc. e tal. Então, você vai tendo um processo de modelagem no qual você vai incluindo mais informação.
Então, aqui, nessa modelagem sobre nuvem de pontos, você pode criar pontos de referência, você pode criar pontos no qual você vai modelando, já criando os componentes, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, para incluir as informações. É algo que vai acelerando muito o processo de modelagem se você tem esse pensamento linear, né, de classificar o que você vai modelar primeiro, criar a volumetria, criar as aberturas, criar a parte civil, criar as instalações. E mesmo assim, olha que legal que a gente pode fazer, a gente pode utilizar as próprias ferramentas do Sketch, como eu tenho um modelo de arquitetura rococó, um negócio Art Nouveau, um negócio super detalhado. Eu posso pegar simplesmente a ferramenta Desenho à Mão Livre e fazer o desenho em cima daquela nuvem. Então, olha que interessante que a gente acaba tendo, né? Aqui eu estou fazendo um modelo de uma treliça, muito rapidamente, modelagem de 2, 3 minutos ali. Você tem uma treliça toda modelada com aquele as-is, né, com aquilo que foi desenvolvido. Então, perceba, eu faço o clipping, eu quero modelar aquela treliça, eu faço o clipping ali, a seccionamento da nuvem naquele pedaço, crio uma base por trás, né, um plano de referência por trás da nuvem, e aí eu vou simplesmente modelando ali os pontos e as linhas de referência, e ele vai modelando depois, passando as linhas por cima. Eu desligo a nuvem e modelo por cima. É uma prática, é um processo de trabalho que pode ser executado. A partir do iPad e do iPhone, né? Já perguntaram aqui, para qual iPhone recomenda? O iPhone, a partir da versão 12, já vem com a possibilidade de nuvem de pontos, de fazer a captura de nuvem de pontos. Então, sempre que for utilizado algum equipamento da Apple, verifica se aquele equipamento da Apple tem suporte ao LiDAR, né? Que é a tecnologia de nuvem de pontos dentro do iPhone e do iPad. Então, aqui, vocês podem modelar fazer a captura da realidade, né? Através desses equipamentos da Apple, joga um formato E57, o PLY, né, para dentro do Sketch e faz a modelagem ali do que é hoje aquele apartamento, uma área pequena. Geralmente a gente recomenda esses equipamentos para áreas menores, né, para um apartamento, uma casa, não pensar em fazer um levantamento do Parque do Ibirapuera, por exemplo. Estou dando esse exemplo por causa das áreas, um pouquinho mais para frente a gente vai falar disso. Mas então, vocês têm essa capacidade, né, de importar essa modelagem para dentro do SketchUp e começar a fazer os processos ali dentro, né? Porque a partir do momento que você entende essa lógica da modelagem, essas melhores práticas, né, basicamente é fazer a importação da nuvem em qualquer escala e tamanho, né, e começar a fazer os projetos com base nessa nuvem. Então, até onde a gente pode ir com relação a isso, né? A gente pode ir muito longe.